O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Que alegria poder retornar às gravações do programa Aconteceu na História e hoje, nesta abençoada segunda-feira, cumprimentar você, toda a sua família e todos aqueles irmãos e irmãs que diariamente nos têm acompanhado neste programa que, graças ao bom Deus, tem conseguido manifestar e destacar a sua importância, principalmente no conceito e no contexto de igreja, nos dias em que nós estamos vivendo. Sou o pastor Davi Abacuque e é com alegria que mais uma tarde abençoada de segunda-feira, nós estamos aqui para apresentar o programa Aconteceu na História. Inicialmente, agradecer a Deus pelo privilégio, pelo carinho da sua audiência, pela participação que ativamente você tem dado para que nós possamos dar continuidade a esta tão importante programação, sempre produzida aqui pela TV AD Perus, a TV que veio para ficar, órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família, que entre muitas coisas importantes tem primado pela transformação por meio da informação clara, cristalina, autêntica, como é costumeira de todas as suas atividades. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder retornar, depois aí de um período em que nós fizemos reprises, não é, de diversos dos nossos programas, agora retomando de fato as gravações do programa Aconteceu na História, sempre com um tema importante, um tema palpitante, que busca trazer a você um conhecimento mais acentuado, embora a exiguidade do nosso tempo não nos permita aprofundar nas temáticas que aqui buscamos discutir. O importante é que nós estamos, em meu pequeno, vago entendimento, dando uma grande contribuição, principalmente para aqueles que amam história e que buscam se interessar por temas tão relevantes que o programa tem apresentado ao longo destes últimos meses. Nós estamos aí num processo muito difícil, o processo de pandemia que tem parado o mundo como um todo, mas a igreja está aqui, a igreja está firme, o mundo está em crise, o mundo está em desespero, mas a igreja de Cristo está em movimento. E é este sentimento que nos une, é este sentimento que nos motiva, é esse sentimento que nos faz acreditar que dias melhores se aproximam. Eu quero com alegria cumprimentar todos vocês, quero dizer que hoje, ainda buscando trazer aqui a discussão um tema relevante que cerca os 5 maiores e importantes teólogos da história, hoje nós vamos abordar
a biografia de um grande teólogo. Este teólogo marcou, sim, a sua época, a sua geração. Os seus ensinos até hoje são base de aprendizado nos bancos e nas carteiras universitárias, nas grandes faculdades e universidades do mundo, e também tem sido tema bastante presente nos nossos dias, também no mundo teológico. Hoje nós pretendemos falar sobre a biografia de Agostinho de Hipona, este grande monge que na sua época seguramente revolucionou, não é, a sua geração com seus ensinamentos e que, como já disse anteriormente, marcou e até hoje continua marcando a vida das pessoas, das sociedades, dos povos como um todo, tá bom? Então, eu vou para um rápido intervalo, agradecido a Deus em estar aqui na sua companhia, e daqui a pouquinho eu volto, e quando de fato voltarmos, já na próxima parte do nosso programa, nós vamos então ingressar neste relevante mundo de Agostinho de Hipona, que seguramente vai trazer um grande conhecimento, principalmente para aqueles que, como eu, são amantes da história. Quero que você fique aí bem pertinho do seu televisor, do seu computador e não perca nada. O programa hoje está demais. Que Deus abençoe e até daqui a pouquinho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, hoje tratando da biografia deste grande personagem, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que em sua época marcou de forma revolucionária todo o conceito, todo o mundo acadêmico, teológico, com os seus ensinamentos, com as suas obras, e de forma muito destacada asseverou uma construção que até hoje é objeto de discussão nos bancos universitários, no mundo da teologia contemporânea, não é? E faz parte, sim, desse todo esse acabouço de vivência nas Escrituras Sagradas. Falar de Agostinho de Hipona é destacar a importância que os seus ensinamentos produziram para a vida das pessoas na sua época e continuam por influenciar até os nossos dias. Falar de Agostinho de Hipona é importante manifestar que ele foi um personagem muito emblemático, não é? Que viveu de 354 a 430, ele tem algumas obras importantes, não é? Obras que marcaram a vida das pessoas, por exemplo, Confissões, que ele escreveu em 398, depois ele fala sobre a doutrina cristã, depois ele vai falar no mesmo ano, 426, sobre a cidade de Deus.
Todas as mensagens de Santo Agostinho, como ele é conhecido até hoje, buscou entender o conceito de vida por meio, por exemplo, da psicologia, da filosofia e também da religião. Agostinho, porém, afirmava que cada acontecimento, no seu conceito e na sua forma de enxergar as coisas, era uma providência divina. Agostinho foi defensor da ideia, por exemplo, do pecado original e da predestinação, teoria de que o destino da vida humana é planejada por Deus. É ele também quem sustenta que a fé seria o único meio de alcançar a verdade, sendo a razão o responsável, por exemplo, pela comprovação desta verdade. Agostinho também se destaca porque ele pregou de forma muito ávida a manutenção e a defesa da paz, não é? Mas se esgotando os argumentos e atitudes, ele sempre buscou manter este sentimento, porque ele entendia que esta guerra seria necessária. O confronto para buscar a paz, no entanto, ele foi construindo de acordo com a sua vivência. É muito importante nós destacarmos, por exemplo, que Agostinho, em toda a sua história, ele trouxe e produziu diversas contribuições para o mundo religioso, para o mundo acadêmico, conforme nós vamos encontrar na sua própria biografia. Por exemplo, nas suas grandes contribuições, ele articulou a doutrina do pecado original e da graça de Deus por meio da predestinação divina, contra a ênfase, por exemplo, de um outro teólogo famoso chamado Pelágio, na questão, por exemplo, do livre-arbítrio do homem e da sua bondade inata. Foi Agostinho que propôs uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. É Agostinho a quem se dá o crédito, pois foi ele quem popularizou, por exemplo, a visão, a milenista do fim dos tempos, que se tornou a mais dominante em toda a história da igreja. Agostinho é quem escreve, por exemplo, sobre a relação entre a igreja e o Estado. Ele foi, sem dúvida, o primeiro a defender a ideia, por exemplo, de uma guerra justa. Desenvolveu, por exemplo, na sua dinâmica, uma teologia sobre o sacramento, que formaria a base das práticas da Igreja Católica Romana. Nós temos na sua biografia citações favoritas que foram declaradas por Agostinho. Por exemplo, fizestes do Senhor para ti e o nosso coração ainda inquieto enquanto não descansar em ti. Essas confissões são maravilhosas. Tem uma outra, não é? Dá-me aquilo que ordenas, ordena-me aquilo que queres. O Criador do homem foi feito para que ele, soberano das estrelas, amamentasse no seio da sua mãe, para que o pão tivesse fome, a fonte, sede, luz, sono, caminho, cansaço em sua jornada, para que a verdade fosse acusada de falso testemunho, para que o mestre fosse açoitado com chicotes, para que o fundamento fosse pendurado no madeiro, para que a força enfraquecesse, para aquele que cura fosse ferido, para que a vida morresse. Esse sermão que ele escreve em 191, né, está lá nas suas citações, mostra o seu cuidado e o seu amor pela questão da igreja e deste cuidado que ele procurava manifestar. Por exemplo, nós temos o excesso. Não é? Ele declara, o excesso é inimigo de Deus. Se você crê somente naquilo que gosta, no Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Essas declarações de Agostinho seguramente marcaram a vida dos seus contemporâneos. Tem uma outra que eu acho fantástica: cantar uma vez é orar. Não é? Cantar uma vez é orar. Duas vezes ame a Deus e faz o que queres. Isso aí está naquela homilias, eu acho que é a homilias de número 7 e 8, lá em 1 João. Obras não enraizadas em Deus, olha que coisa maravilhosa, são pecados esplêndidos. A biografia de Santo Agostinho vai mostrar que, entre muitas obras que ele destacou, os seus escritos
são requisitados hoje, como eu já disse lá atrás, também na atualidade. Entre muitos assuntos que ele escreveu intensamente, ele fala sobre os problemas, por exemplo, da liberdade, do direito de escolha, não é? E a figura divina, como incentivador do autoconhecimento humano. Ele vai destacar em sua coletânea, não é? Ela também inclui textos da doutrina cristã, comentários, por exemplo, sobre trechos da Bíblia, principalmente atrelados ao livro de Gênesis, aos Salmos, a sermões e cartas. As mais conhecidas são as confissões, não é? Ou Confessiones do latim, escrita lá em 397, a Cidade de Deus, Civitate Dei, 413 a 426, a doutrina cristã, não é? 397 a 426, salvo o melhor juízo. Temos uma outra que é fantástica, não é? Que é a sua obra Livre-Arbítrio, não é? Do latim, delibero arbitrio, não é? Trindade, ou seja, a Trinitate, escrita lá em 400 e 416, a catequese dos não instruídos, a fé e o credo, a mentira, antropologia cristã. Seguramente, gente, Agostinho foi um dos primeiros autores cristãos latinos a professar uma visão clara sobre a antropologia teológica. Por exemplo, ao defender o ser humano como uma união perfeita de duas substâncias, corpo e alma, em seu tratado tardio sobre os cuidados com os mortos, lá em 420, por exemplo, ele defendeu o respeito ao corpo dos mortos, afirmando que ele era parte da natureza humana. Isso são citações que, no contexto da vida teológica, acadêmica, precisam ser destacadas, né? Uma das metáforas preferidas de Agostinho para ilustrar essa unidade é o matrimônio, não é? Ele mostra que o corpo, o seu corpo, no caso, tem uma ligação direta com ele mesmo, assim como o marido tem um envolvimento com a esposa. Ele acreditava, por exemplo, que os dois elementos estavam inicialmente em perfeita harmonia, mas depois da queda da humanidade passaram a combater entre si de forma dramática. Então ele fala aqui do pecado original e das suas consequências pós-pecado. Afirmava também, não é, em seus escritos, que os dois elementos são parte de duas categorias bem distintas. Enquanto o corpo é um objeto tridimensional composto de 4 elementos, a alma não tem dimensão especial e é composta por um tipo de substância adequada para governar o corpo, que é parte da razão. Agostinho não estava, por exemplo, preocupado como Platão, como Descartes, em explicar em detalhes a metafísica envolvida nessa união. Não era o objetivo dele. Bastava para ele admitir que os homens eram formados por duas substâncias metafísicas distintas, sendo a alma sempre superior ao corpo. Esta última afirmação, a história vai nos dizer isso, baseada, por exemplo, em sua própria classificação hierárquica, não é? Por todas as coisas, classificando em ordem de importância as coisas que somente existem, as que existem e vivem, e finalmente as que existem, vivem, têm inteligência ou dispõem da razão. Assim como outros padres da igreja naquela ocasião, como, por exemplo, Atenágoras, por exemplo, Agostinho condenou vigorosamente a prática do aborto induzido e considerava um crime em qualquer estágio da gravidez, embora ele tenha aceitado a distinção entre feto formado e não formado. Mencionava na tradução da Septuaginta, né, do Êxodo 20, 22, 23, não é? Capítulo 21, versos 22 e 23, um trecho que, segundo ele, não classificava como assassinato o aborto de um feto não formado, pois não se podia defender com certeza se ele já teria recebido uma alma. Olha que coisa interessante.
interessante. Isso aqui é muito importante porque nós estamos vivendo agora um momento muito emblemático, não é, em que a sociedade contemporânea discute a questão do aborto como algo sem importância. Então, hoje nós estamos vendo países aqui, não só na América Latina, como na Europa, na Ásia, na Oceania, discutindo o tema como a questão do aborto e levando em consideração os movimentos feministas, movimentos que apoiam esta prática e que, com certeza, levam a um grande prejuízo, não só com a perca de vidas de inocentes, porque nós estamos falando de pessoas que estão sendo geradas e cuja vida é interrompida por meio de uma ação direta do homem. Veja que o tema aborto não era uma coisa estranha para Agostinho. Ele é um dos primeiros que enfrenta de forma muito acentuada essa questão. Agostinho também se destaca, por exemplo, no mundo da astrologia. A astrologia não é essa astrologia que nós conhecemos hoje, não é? Os contemporâneos de Agostinho, por exemplo, gente, acreditavam que a astrologia era uma ciência exata e genuína. Seus praticantes, por exemplo, eram considerados naquela ocasião como verdadeiros eruditos, chamados, não é? A disciplina tinha um importante papel na doutrina, por exemplo, maniqueísta, e Agostinho se sentiu atraído por esse tipo de literatura quando jovem, fascinado principalmente pelos que alegavam poder prever o futuro. Posteriormente, já como bispo, costumava aconselhar os seus fiéis a evitarem astrólogos que combinassem ciência com horóscopo. E frequente que o termo aqui que ele usa nas suas obras seja traduzido, por exemplo, como matemático. De acordo com ele, estes não eram verdadeiros estudantes de Hiparco ou Aristóteles, não é? E sim vigaristas comuns. Então ele fazia essa distinção dos verdadeiros defensores da astrologia, que ele via como uma ciência, mas ele também condenava a prática do mercantilismo, muitas das vezes usada naquele contexto para enganar e incitar as pessoas a um erro grotesco e ignorante do ponto de vista também espiritual. Agostinho também nunca fugiu do tema criação. Por exemplo, em Cidade de Deus, Agostinho rejeitou tanto a imortalidade da raça humana, proposta, por exemplo, pelos pagãos, quanto a ideia sobre as eras. Alguns gregos e também pelos egípcios que sempre defenderam, ou melhor, defenderam não, eles deferiam dos escritos sagrados da igreja. Agostinho vai na contramão de tudo isso e ele mostra, não é, a interpretação literal do Gênesis na sua concepção, ele constrói isso e é interessante porque Agostinho defende a posição de que tudo no universo foi criado simultaneamente por Deus. E não nos 7 dias do calendário, como requer a interpretação literal do relato, por exemplo, em Gênesis. Aí é uma discussão que precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente entra numa demanda sem precedente. Esse é o conceito da biografia que cerca este grande monge. Então, ele argumenta, por exemplo, que a estrutura de 6 dias para a criação apresentava ali, ou representava ali, um arcabouço lógico, e não uma passagem de tempo físico. O relato teria, portanto, um significado espiritual e não físico, mas nem por isso menos literal. Ele não despreza, não é? Ele não despreza esta declaração lá do Gênesis, capítulo 1. Uma razão para esta interpretação, por exemplo, é uma passagem, não é? Que ele tem conhecido também como lida lá no livro de Siraque, que é também conhecido como livro de Eclesiastes, não é? Lá o texto vai dizer, se não me falha a memória, que Deus criou todas as coisas simultaneamente e que Agostinho assumiu como prova de que os dias citados em Gênesis 1 não devem ser entendidos fisicamente. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Agostinho também, por exemplo, ele não acreditava
que o pecado original tivesse provocado mudanças estruturais no universo, não é? É aquela história, por exemplo, a interpretação de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, não é? Bereshit bara Elohim, aí no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Agostinho, ele tinha uma resistência com relação a isso, então ele entendia que o pecado original não tinha poder de mudar ou de trazer essas mudanças estruturais no universo, e chegou a sugerir que os corpos de Adão e Eva já teriam sido criados mortais antes da queda. Isso é uma sugestão dele, tá, gente? Não vai levar isso aqui literalmente, pastor Abacuque está falando que Adão e Eva já eram mortais. Não, eu estou trazendo aqui uma discussão dentro da visão que Agostinho sempre sustentou nas suas obras. Finalmente, Agostinho reconhece que a interpretação da história da criação é difícil e lembra que devemos estar dispostos a mudar nossas ideias conforme informações que vão aparecendo. A eclesiologia, por exemplo, né? O triunfo da igreja foi outro tema que Agostinho defendeu. E defendeu porque ele acreditava que o milênio citado, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, verso 1 ao 10, era simbólico e não uma descrição literal. Além disso, ele também defendia que já havia começado e era idêntico ao período da igreja e o reino espiritual de Jesus, não é? Por Peter Paul Rubens, atualmente no Museu do Prado, lá em Madrid, Agostinho desenvolveu sua doutrina sobre a igreja, principalmente como a reação à controvérsia donística, não é? Aquela donistista, como é que eu posso colocar aqui? Segundo ele, apenas uma igreja, olha que coisa bacana isso. Segundo Agostinho, apenas uma igreja, dentro dela, não é? Há duas realidades: o aspecto visual, que é a hierarquia institucional, aquilo que ele vai chamar lá de sacramento, os fiéis, e a invisível, que é a alma, ou que são as almas dos que estão na igreja. O primeiro é o corpo institucional, estabelecido por Cristo na terra, que proclama a salvação, que administra a igreja, os seus próprios sacramentos, enquanto o segundo é o corpo invisível dos eleitos, compostos pelos fiéis genuínos de todas as épocas, conhecidos apenas por Deus. Segundo ele, essa igreja que é visível, essa igreja que é social, por exemplo, ela é composta por trigo e por joio. Gente, isso aqui é fantástico, né? Ou seja, por bons e pelos maus. E aí nós temos a possibilidade de fazer, por exemplo, a consideração da parábola do joio e do trigo, até o fim dos tempos. Então, este conceito era diretamente contrário à suposição, né, da Donatista, de que apenas os que vivem num estado de graça eram parte da igreja verdadeira ou pura da terra, e que sacerdotes e bispos que não estivessem em estado de graça não têm autoridade ou habilidade para conferir aquilo que ele chamava e defendia como sacramento. Então, a eclesiologia de Agostinho foi desenvolvida principalmente na sua obra conhecida como A Cidade de Deus. Nesta obra, ele concebe a igreja como uma cidade, um reino celestial, governado pelo amor, que triunfará, no final, sobre todos os impérios terrenos, que são autoindulgentes e governados pelo orgulho. Agostinho seguiu, por exemplo, Cipriano, uma grande figura também da sua época, por exemplo, ao defender que bispos e padres da igreja são sucessores dos apóstolos e que sua autoridade é conferida por Deus. Agostinho também enfrenta um tema muito relevante nos nossos dias: escatologia, a doutrina das últimas coisas. Agostinho originalmente acreditava neste processo, ou seja, de que Cristo iria literalmente fundar um reino de 1000 anos na terra antes da ressurreição geral, que aí é o juízo do trono branco, mas rejeitou depois a crença, afirmando que ela era carnal. Então, ele, num primeiro momento, aceita e depois ele mesmo desconstrói. Ele foi o primeiro, por exemplo, teólogo a expor uma doutrina sistemática, não é?
do arminianismo, embora alguns teólogos e historiadores cristãos acreditem que sua visão era mais próxima dos modernos pós-milenistas. A igreja medieval, por exemplo, construiu seu sistema escatológico sobre esse projeto, sobre essa visão, não é, do arminianismo de Agostinho, no qual Cristo governa a terra espiritualmente através do triunfo da igreja. Aí nós temos um grande destaque que precisa ser considerado, pois durante a Reforma, teólogos como João Calvino aceitaram essa doutrina. Agostinho ensinou que o destino eterno da alma é determinado na morte, que o fogo do purgatório, por exemplo, sobre os que estão no estado intermediário, purifica apenas os que morreram em comunhão com a igreja. Uma tese que deu origem a diversas outras teologias posteriormente, tá? Isso aqui, então, a gente só traz a título de informação, até porque nós temos uma convicção muito asseverada sobre o processo da morte, e uma vez nós entendemos que uma vez morto, o indivíduo ele passa a aguardar o juízo de Deus. O corpo volta ao pó, da onde nasceu, e o espírito volta a Deus. Então, do ponto de vista epistemológicos, Agostinho ele traz alguns destaques nesse sentido. Por exemplo, essas preocupações que permearam o desenvolvimento intelectual na sua época. Por exemplo, os seus primeiros diálogos construídos, por exemplo, contra acadêmicos, 386, não é? Depois de Magistro, 389, ambos escritos logo depois de sua conversão, refletem o uso que ele fazia, por exemplo, de argumentos céticos e demonstram o desenvolvimento da sua doutrina, ou da doutrina da iluminação interior. Agostinho também propôs o problema das outras mentes em diversas obras, mais famosamente talvez sobre a Trindade. Não é? Lá ele desenvolveu o que viria a ser uma solução padrão, o argumento a partir da analogia a outras mentes. Aí nós temos um destaque muito bacana aqui, porque ao contrário do que defendia Platão e outros filósofos anteriores, Agostinho é o teólogo que reconheceu a centralidade do testemunho para o conhecimento humano e argumentou que os outros nos contam, ou que os outros nos contam, pode nos trazer novos conhecimentos, mesmo se não tivermos razões independentes para acreditar em seus relatos testemunhais. Uma outra coisa que me chama muita atenção na biografia de Agostinho é o tema que ele traz, por exemplo, sobre a guerra justa. Muito bacana, vale a pena você dar uma verificada nisso, o tempo não nos permite, mas aqui eu só vou dar uma pincelada. Essa obra que ilustra uma das mais conhecidas lendas sobre Agostinho de Hipona, abro aspas, né? Enquanto passeava pela praia, meditando sobre o ministério da Trindade, Agostinho encontrou um garoto que repetidamente jogava água no mar num buraco escavado na areia. Ao perguntar-lhe o que estava fazendo, a criança disse-lhe que pretendia colocar ali toda a água do mar. Quando Agostinho lhe explicou ser impossível realizar esse intento, a criança respondeu: é muito mais fácil o oceano todo ser transferido para este buraco do que compreender-se o mistério da Santíssima Trindade. Em seguida, sendo um anjo, desapareceu. Esse é um dos relatos que Agostinho traz nesta obra intitulada Guerra Santa. Por Peter Paul Rubens, atualmente na Igreja de Santo Agostinho, lá em Praga, na República Tcheca, Agostinho afirmou que os cristãos deveriam ser pacifistas, com postura pessoal e também filosófica. Apesar disso, a história vai dizer que ele afirmou que passividade perante uma grave injustiça que só pudesse ser detida com violência seria um pecado. A autodefesa ou a defesa de outros pode ser uma necessidade, especialmente quando comandada por uma autoridade legítima. E aí ele está falando dessa autoridade que muitas das vezes é imposta
ao Estado, é concedida ao Estado para que ele possa trazer a ordem no contexto social. Apesar de não detalhar, por exemplo, as condições necessárias para a guerra, Agostinho cunhou o termo guerra justa em sua obra Cidade de Deus. Essencialmente, a busca pela paz deve incluir a opção de lutar para preservá-la ao longo do prazo. Talvez aí se justifique o tema da própria obra, não é? A guerra justa. Uma guerra justa não pode ser preemptiva, deve ser defensiva e objetivar a restauração da paz. Então, na concepção de Agostinho, qualquer guerra ela não pode ser continuada senão no sentido de buscar a paz. Tomás de Aquino, séculos depois, baseou-se na autoridade dos argumentos de Agostinho em sua tentativa de definir as condições nas quais uma guerra poderia ser considerada justa. Então, vale a pena você dar uma olhada aí nesta obra de Agostinho, Guerra Justa, e você vai entender bastante esse tema. Um outro tema que Agostinho enfrentou, porque aliás era do seu cotidiano, não é? Era da sua personalidade, sempre enfrentar temas polêmicos, é então a discussão da Trindade Santa. Aliás, salvo o melhor juízo, a Escola Bíblica Dominical desse trimestre está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, está falando deste grande mover, desta terceira pessoa da Trindade, cuja responsabilidade é de cuidar, é de consolar e administrar a igreja. Agostinho vai tratar a Trindade porque ele vai fazer algumas considerações que cabe aqui à nossa observação. Por exemplo, ele tentou e esforçou-se exaustivamente para compreender e desvendar o mistério da Trindade. E uma de suas principais obras sobre a Trindade é o resultado desse esforço que eu quero destacar aqui. Após muito tempo da reflexão, esforço e trabalho, chegou à conclusão que nós, devido à nossa mente extremamente limitada, rasa, nunca poderíamos compreender e assimilar plenamente a dimensão infinita, por exemplo, da pessoa do nosso Deus. Somente as nossas próprias forças e o nosso raciocínio. Ele também conclui que a compreensão plena, definitiva deste grande enigma só é possível quando na vida eterna nos encontrarmos lá no paraíso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, essa é uma coisa muito interessante. Inclusive, nós temos na biografia de Agostinho, por exemplo, a introdução de Maria, mas eu não quero tratar sobre isso porque não nos diz respeito. O que vale a pena considerar é que esses relatos que envolvem a pessoa de Agostinho de Hipona seguramente marcaram o contexto, não é, da sua caminhada, da sua construção enquanto teólogo, enquanto bispo da igreja, enquanto alguém que de forma muito acentuada sempre posicionou-se com relação a defender as Escrituras, até que, por exemplo, ele chegou num tema que é de muitos de nós conhecido e que pouco se fala, não é? A questão do pecado original, por exemplo. Agostinho de Hipona acreditava, isso aqui é muito interessante, viu, pessoal, que o pecado original de Adão e Eva foi um ato de estupidez espontânea, seguido de orgulho e desobediência a Deus, ou desde o princípio um ato de orgulho. Então Agostinho acreditava que o que levou o casal a pecar contra Deus, no caso Eva e consequentemente Adão, foi um ato de desobediência associado àquilo que ele vai também chamar de orgulho. O primeiro casal, segundo ele, desobedeceu a Deus, que os havia comandado que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está muito claro lá no texto de Gênesis, capítulo 2, verso 17, símbolo da ordem da criação. Segundo ele, Agostinho de Hipona, o egoísmo fê-los comer o fruto da árvore, levando-os assim a um fracasso de reconhecer e respeitar o mundo como fora criado por Deus com sua hierarquia de seres e de valores.
E aí nós destacamos algumas verdades que eu achei muito bacana separar. Contudo, eles não teriam sucumbido ao orgulho e à falta de sabedoria se Satanás não tivesse semeado em seus sentidos a raiz do mal, não é? O radix mali. Agostinho acreditava neste momento a natureza humana foi ferida pela concupiscência, aquilo que eu vou chamar de libido, o que lhes afetou a inteligência e a vontade, além das afeições e desejos, inclusive os desejos voltados à sexualidade. Em outros aspectos, o termo ou os termos metafísicos, concupiscência, não é algo, mas uma qualidade, a ausência do bem ou uma ferida. O afresco da queda da humanidade, segundo Agostinho, e a expulsão do paraíso, é um dos temas mais importantes tratados por Agostinho em sua teoria sobre o pecado original. Agostinho também não só enfrentou o tema do pecado original, como ele falou da queda da humanidade. E, segundo ele, a natureza humana foi ferida pela concupiscência, um vício que domina o ser e provoca desordem moral em homens e mulheres. A compreensão de Agostinho, por exemplo, sobre as consequências do pecado original e da necessidade da graça redentora de Jesus Cristo se desenvolveu principalmente durante a controvérsia contra Pelágio e os seus discípulos, Celestio, Juliano de Eclano, inspirados por Rufino da Síria, que era, por sua vez, um discípulo de Teodoro. Eles recusavam concordar com o libido. Eles entendiam que o libido não teria ferido a mente e a vontade, insistindo que a natureza humana, por exemplo, recebeu o poder de agir, falar e pensar quando Deus os criou. Ele não poderia perder sua capacidade moral de fazer o bem, mas as pessoas são livres para agir não de maneira justa. Em sua defesa, Pelágio lançou mão do exemplo dos olhos. Eles têm a capacidade de enxergar, mas a pessoa pode fazer disto bom ou mau uso. Como Joviniano, os pelagianos insistiam que as afeições e desejos humanos também teriam sido afetados pela queda. A imoralidade, como a fornicação, é unicamente uma questão de vontade, ou seja, o ato de uma pessoa que não usa seus desejos naturais de forma apropriada. Como argumento, Agostinho lembrou que da aparente desobediência da carne frente ao espírito e explicou que esta era uma das consequências do pecado original, a punição pela desobediência de Adão e Eva. Agostinho foi maniqueísta por cerca de 9 anos, uma doutrina que ensinava, por exemplo, que o pecado original era o conhecimento carnal. Porém, a luta de Agostinho para compreender a origem do mal no mundo começou muito antes, quando ele ainda tinha por volta de 19 anos de idade, não é? Então, pelo mal, ele entendia toda a concupiscência que interpretava como um vício que domina o ser humano e provoca desordem moral em homens e mulheres. A Trapp, não é? Insiste que a sua doutrina sobre concupiscência não pode ser creditada à experiência pessoal de Agostinho, como defendem alguns acadêmicos. Isso aqui é muito interessante, não é? Seu casamento, mesmo sem a cerimônia cristã típica, foi exemplar, normal e feliz. Como demonstrou um grande historiador da sua época, Agostinho utilizou o conceito estoico seroriano de paixão para interpretar a doutrina paulina do pecado universal e de sua redenção. O ponto de vista de que não apenas a alma humana, mas também seus sentidos foram influenciados pela queda de Adão e Eva, amplamente aceito na época de Agostinho entre os padres da igreja. Tá bom? É claro que as razões para Agostinho se distanciar dos afazeres da carne era diferente, por exemplo, dos plotinos, os neoplatônicos, que ensinava que apenas através dos desprezos pelos desejos carnais se poderia alcançar o estado final da humanidade. Agostinho ensinava
a redenção, ou seja, a transformação e a purificação do corpo na ressurreição. Bom, gente, eu vou ficando por aqui nesse abordamento, desta abordagem da biografia de Agostinho de Hipona, porque é muita coisa, não é? A nossa produção separou aí algumas imagens que, lógico, elas só são ilustrativas e vão tentar mostrar para você quem de fato foi Agostinho, célebres e de impacto que moveram e que marcaram a sua época e que ainda influenciam nos nossos dias também o comportamento no mundo acadêmico, no mundo religioso, no mundo teológico e que seguramente são de grande valia para o destaque da sua biografia nesta tarde de segunda-feira. É muita informação. A exiguidade do nosso tempo não nos permite ter mais detalhes, mas eu espero que você tenha conseguido aí pegar alguma coisa. Se fugiu alguma coisa, se a gente gaguejou em alguma coisa, você pode voltar a assistir o vídeo aí novamente e seguramente você vai conseguir, de forma bastante acentuada, entender um pouco mais a importância que Agostinho de Hipona teve no seu período de existência e como até hoje ele nos influencia. Eu queria pedir para a produção, se for possível, que nós passássemos aí de forma sequencial aí algumas imagens e à medida em que a produção for passando, eu vou comentando as imagens que estão aí à sua disposição. Então, nós temos aí a figura de Agostinho de Hipona, não é? Pelo menos é um retrato que vai nos dar uma ideia da sua dedicação ao mundo acadêmico. Pode passar a próxima imagem, produção? Então, temos aí uma ideia do que foi ou de quem foi Agostinho, pelo menos a sua fisionomia. Temos aí uma outra imagem, quer ver? Vamos ver, aguardar a produção, eles vão passando, olha aí, que coisa interessante, não é? Mais uma. Agostinho foi um pensador. Falar de Agostinho simplesmente como um monge, como um bispo, como um padre, eu penso que seja muito raso, não é? Agostinho foi, sem dúvida, um grande pensador, um grande historiador, um grande construtor de ideias que precisam ser destacadas. Uma nova imagem, por gentileza. Olha aí. Então, podem passar até na sequência a produção, uma após a outra. Olha aí. Aqui é uma coisa bacana, né? Agostinho, ele é conhecido também pelas célebres frases que ele declara no sua vida. Por exemplo, esta: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Tem uma outra frase dele também bastante emblemática, olha aí: pode ser melhor do que és, e evidentemente que ainda não és tão bom como deves. Então, Agostinho se destaca por essas declarações que seguramente são de impacto e geram mudanças e transformação também na vida das pessoas. Olha aqui, não há ninguém que não ame, a questão é saber o que se deve amar. Tá? Então, aí ele faz uma distinção entre o importante e o urgente. Não há ninguém que não ame, não é? Mas precisa saber o que é que se deve amar. As riquezas terrenas, segundo ele, falando de obras, não é? E que as pessoas são muito presas a isso, ele define que riquezas terrenas são cheias de pobreza. Eu acho que tem mais algumas ilustrações. Então, a patrística será a primeira tentativa de conciliar a doutrina cristã, que é também um movimento construído por Agostinho de Hipona, e vai fazer essa unificação da filosofia grega, não é? E essa doutrina cristã. Tem mais alguma coisa aí? Olha lá. Os padres da Igreja Católica irão utilizar a filosofia, a razão, não é? Para explicar o cristianismo, a fé. A filosofia cristã irá defender a fé, criando argumentos racionais que possam sustentar uma verdade espiritual. A ideia é conhecer o ser humano e entender como ele pode ser feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Nós temos aí alguns pontos importantes também defendido pelas obras de Agostinho de Hipona, não é? Entre ela,
na cidade de Deus, a dualidade, cidade dos homens versus cidade de Deus. Só em Deus a felicidade pode ser encontrada. Aí ele fala, o livre-arbítrio leva ao pecado, a ausência de Deus é o mal. São definições e pontos importantes em muitas das obras de Agostinho de Hipona. Segundo ele, o homem recebe de Deus o conhecimento das verdades eternas. Deus ilumina a razão e torna possível pensar correto. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da iluminação. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, agradecendo a Deus o carinho da sua audiência. Próxima segunda-feira nós vamos abordar a história de mais um teólogo famoso que marcou a sua época, marcou a sua história e que ainda influencia nestes tempos contemporâneos. E vamos então caminhando para destacar a importância que essas pessoas tiveram para tudo aquilo que nós conhecemos no mundo teológico, no mundo acadêmico, voltado aos princípios da santa e poderosa Palavra de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui com o programa Aconteceu na História. Aguardo você na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Quero pedir a sua ajuda, que você compartilhe este vídeo, convide os seus amigos, convide as pessoas que gostam, como eu e você, de história, a participar. A gente tem procurado aqui se dedicar e fazer com que as informações cheguem a você de uma forma muito aclarada e muito bem construída. Nós estamos aí na eminência de fazer a mudança aí para os nossos estúdios de forma definitiva, e aí sendo, seguramente nós teremos a possibilidade de estar criando quadros mais importantes, mais atraentes. Por hora, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui contigo. Quero mandar um abraço todo especial aí a todos os nossos telespectadores, todos vocês que nos assistem. Um grande abraço aos nossos irmãos da nossa regional de Mairiporã, as igrejas que estão sob a nossa liderança. Que Deus abençoe a todos. Agradecer a direção da TV AD Perus, pessoa do pastor André Bueno, toda a equipe de administração deste grande projeto. Agradecer ao nosso presidente nacional, pastor Elias Cardoso, missionária Lígia Cardoso, pela oportunidade que nos tem dado de fazer parte deste momento da história do Ministério de Perus, tá bom? Se você quiser participar do nosso programa, você pode mandar um e-mail, vai aparecer aí o GCzinho com o endereço do nosso e-mail. Você pode mandar a sua sugestão, você pode fazer a sua crítica, você pode fazer a sua avaliação e, o que é mais bacana, você pode também sugerir temas para que nós abordemos aqui no programa Aconteceu na História. Faz isso, você vai estar me ajudando, vai estar ajudando o programa Aconteceu na História e vai fazer com que o programa e a TV AD Perus alcance um número maior de telespectadores, tá bom? Eu volto segunda-feira que vem, se Deus assim permitir. Feche os seus olhos, porque eu quero orar com você. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, eu quero te agradecer o privilégio de mais uma segunda-feira abençoada estar aqui no programa Aconteceu na História. Quero pedir que as tuas boas mãos cuide dos nossos telespectadores, abençoando, guardando, dando vida, saúde, paz, graça, alegria, harmonia e felicidade. Que as tuas boas mãos nos sustentem, que as tuas boas mãos façam com que o teu nome em nossas vidas seja glorificado. Abre as nossas mentes para compreender as verdades ocultas na tua palavra e que seguramente nos farão e nos permitirão caminhar para a vida espiritual, alcançando e almejando alcançar a glória celestial. Perdoe as nossas falhas, dá-nos uma bênção toda especial na tarde desta segunda-feira, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu te aguardo segunda-feira que vem em mais um programa Aconteceu na História. Até lá. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal.
A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.